Podcast Brasil Global, um podcast do DN Brasil que conta a história de pessoas brasileiros e brasileiras que vivem em Portugal. Olá! Chegou mais um episódio do Podcast Brasil Global, o nosso podcast do DN Brasil. Obrigada a você que nos acompanha. E a nossa convidada de hoje é a Úrsula Corona. Bem-vinda, Úrsula. Eu vou aqui resumir o longo currículo da Úrsula, que, na verdade, vocês olhando aqui para ela, quem está vendo no vídeo e não só ouvindo em áudio, pode reconhecê-la, porque é uma atriz com uma longa carreira no Brasil. Ela já fez, por exemplo, em 2001, já tem algum tempo, encantou o público infantil como Serena no clássico Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem é que é brasileiro que nunca assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo? E, além desse trabalho como atriz, que ela continua aqui em Portugal, esse vai ser um dos temas da nossa conversa, ela também tem um trabalho social bastante interessante. Então, Úrsula, muito obrigada por atender nosso convite. Seja bem-vinda ao Brasil Global. Eu que agradeço e vida longa, porque precisava de uma representatividade com tantos habitantes aqui brasileiros e no mundo. Dani, vida longa. Muito obrigada. Úrsula, vamos começar do começo. Por que Portugal? Foi por acaso. Primeiro, eu já estava com aquela sede de explorar um pouco outras experiências. Eu estava num momento de carreira muito bom no Brasil. Estava tinha feito Amor em 4 Atos, Viver a Vida, O Astro, e ia fazer a Gabriela, que o Roberto Talma tinha escalado. E eu estava naquela inquietação, e no mesmo momento eu tinha feito aplicado uma exposição de Norderlied em Amsterdã. E tive a sorte de passar. E uni 2 paixões, que é a música com Spinoza, adoro filosofia. Uhum. E principalmente essa questão, quando a gente traz a natureza, eu acho que a vida também é cíclica, assim. Resumindo, eu fiquei com uma vontade de pular para o desconhecido, e foi quando eu vim para cá. Tivemos sorte que a exposição nós ganhamos, e ali fui me conectando com outras pessoas do mundo inteiro. Morei na Alemanha, depois fui para a Inglaterra, e foi quando eu vim fazer o lançamento aqui do Astro, estava a Viver a Vida também no ar, e quando a Gabriela Sobral convidou para participar da novela da SIC, que foi Sol de Inverno. Uhum. Então foi minha primeira vilã. Então tudo foi acontecendo de uma forma natural. Foi uma experiência muito graciosa, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de fazer uma vilã, que é completamente diferente do meu tempo, assim, da minha personalidade. Então, foi um desafio que eu agradeço enorme, e veio de Portugal. Fiz excelentes amigos, me adaptei muito bem à cultura, à comida. Não tinham tantos brasileiros. Quando você passava na rua, eu falava assim, brasileira. Em que ano foi isso? Isso foi 2000 e... Nossa, eu sou tão ruim de datas. 2012. Ok. 2012. Era quase metade da população brasileira que vive atualmente aqui em Portugal. 2011, 2012. E acho que foi 2012. Foi do Pedro Lopes, que é um excelente autor. Aliás, é um dos que admiro bastante daqui. E aí depois as coisas foram evoluindo. Aí eu fiquei sempre nessa coisa meio borboleta entre Inglaterra e aqui, antes entre Alemanha e aqui. E tive a sorte de poder trabalhar com outros autores que eu também admiro. O Rui Vilhena, que ele é moçambicano brasileiro, mas já está aqui há tanto tempo que pode dizer também que é português. Na Corda Bamba, onde a gente concorreu a um Emmy. Depois, antes a Maria João Costa, que também foi Coro Verde. Resumindo, agora estou fazendo uma série com Leonel Vieira, incrível. Mas, assim, o que eu vejo desse lugar, que é um país tão pequeno e, ao mesmo tempo, com tanta história, se a gente for pensar também na história mundial, como é que eles podem ter tanta coragem de ir para... Desbravaram muito, né? Então, é um país que já passou todas as civilizações. Então, é um país com muita história, muito conhecimento. Se a gente quiser, em 500 quilômetros, a gente atravessa tudo e consegue também aproveitar para absorver isso. Eu acho que Portugal tem muito para... É uma troca interessante. É verdade. E em relação a... Você disse que teu primeiro papel de vilã foi aqui e também, né, esse primeiro papel coincidiu de ser vilã, mas o primeiro papel aqui em Portugal.
Como é que foi essa entrada no mercado? Quais foram as principais dificuldades que você sentiu, as principais diferenças, por exemplo, de estar num set de gravação no Brasil, onde você era tão habituada, e aqui em Portugal? Olha, primeiro é bom a gente entender as palavras, porque eu passei vergonha em algumas situações Quem que eu nunca? não sabia, mas foi nada de maldade, assim, foi engraçado. Mas eu acho que assim, assim como qualquer outro país, vai para a Alemanha é uma outra forma de fazer, vai para a Espanha é uma outra forma de também, a máquina funciona de outras formas, né? Eu acho que aí vem a cultura também influenciando. Mas aqui a primeira coisa que eu percebi, e que foi um desafio também ótimo, a gente está gravando do capítulo, por exemplo, 1 ao capítulo 90, se for naquele mesmo cenário. Se a gente está aqui, nosso personagem está aqui no capítulo 1, no capítulo 10, no capítulo 100, naquele mesmo dia, a gente vai gravar, se já tiver roteiro e tudo, pode estar escalado para você gravar tudo naquele dia. Qual que é o desafio para um ator? Capítulo 1, de repente ele está feliz. No capítulo 10, de repente ele teve uma briga com uma pessoa que ama. No capítulo 100, já separou, já teve filho. E você tem que entender essa maturidade do personagem para poder, Num curto espaço de num tempo. curto espaço de tempo. E às vezes acabou a cena, agora é capítulo 100. Mas esse é o lance da brincadeira, né? Brincar de atuar, eu acho que a gente tem que sair do lance dos influencers, assim, nada contra, mas eu acho que vem aí um Eu ia dizer nada estudo. contra, né? Sim, nada Porque contra. é Mas, geracional, né? Eu tô aprendendo a mexer ainda no ter mais maturidade de velocidade no Instagram. Eu tenho um tempo que às vezes nem eu me aguento. Mas então eu não tô aqui para criticar, mas tô aqui para falar, gente, existe um trabalho, um estudo que é muito, não dá para falar você é ator. eu tenho uma briga com isso em relação ao jornalismo também, que É. há muitos influencers que se passam por jornalistas ou tentam fazer um trabalho jornalístico, só que são coisas completamente diferentes, né? O tempo, e eu acho que isso que você fala é exatamente a mesma coisa. Em relação ao tempo de maturação das coisas, explicação das coisas, reflexão das coisas, para os influencers é sempre tudo muito rápido, a resposta é imediata em questão de segundos. No jornalismo, não tem como ser assim, senão as coisas vão dar errado. E acho que para vocês, atores e atrizes, também é assim, não é? Eu acho que é aquele respeito que todo mundo gosta, né? Porque, por exemplo, para sentar aqui, para estar trabalhando, quantos anos de estudo, final de semana, a Sim, muito pesquisa. sacrifício. Então, assim, é isso, é exaustivo. Então, a gente não pode banalizar nossas profissões porque a gente está num momento diferente. Eu sou muito dessa tecla, sabe? Sem julgar ninguém. Porém, gente, vamos separar os. Né? Separar as profissões. Aquela profissão, ok. Eu também estou aprendendo com eles. Porém, é uma outra coisa. Sim, Não é atriz nem é maior, você. nem melhor, nem. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Você acha que aqui em Portugal tem essa mesma... Porque, eu não sei, nós sabemos que o mercado de influenciadores brasileiros, eu acho que é um dos maiores do mundo, né, em termos de números. Aqui em Portugal, você sente a mesma coisa, assim, que já alguns espaços estão sendo... Espaços que eram antes exclusivamente de atores, agora está sendo um pouco utilizado também por influenciadores? Eu acho que eu não tenho maturidade para falar sobre isso, porque eu não consumo, entendeu? Não, mas, por exemplo, no teu ambiente profissional, você vê que, por exemplo, há alguns Também anos não era comum ter também influenciador, eram só vocês atores. Agora estão ali influenciadores. Claro que tem. Já tive situações, nem foi aqui, foi no Brasil isso. E eu não sabia, né, quem era. Aí eu levei um esporro. Como você não sabe? Não sei quantos seguidores. Eu falei, gente, não sei, assim, não sei. Assim. E é bom também não saber, sabe? Eu tenho uma necessidade de aprender todo dia, mas não sei, porque eu não consumo. Claro que tem muita coisa que eu acabo sabendo, entendeu? A gente absorve o conteúdo em tudo que é informação. E também isso é saudável. Eu tenho uma tendência que eu adoro ser ignorante. Claro que não é o ignorante do ignorante. Eu adoro, às vezes, falar assim, nossa, eu não sabia, nossa, eu não sabia. E é raro hoje em dia uma pessoa admitir que alguma coisa ela não sabe. Mas eu admito sempre. Porque é nesse lugar que eu quero todo dia aprender alguma coisa, entendeu? Seja sobre o meio de consumo de hoje em dia, seja, de repente, o Jonathan Fer, que é um menino que eu conheci já tem mais tempo, mas que até está vindo para Portugal para mais uma Nós divulgamos reportagem sobre ele. Maravilhoso, a história no daquele site do menino. DN Brasil, vejam lá. Eu não conhecia. Quando eu fui absorvê-lo, isso já tem 1 ano e pouco,
Eu falei, eu não conheci, você não conhece? Eu falei, não conheço, sabe? Então, esse lugar cara, me surpreenda. Igual quando você senta na mesa e fala assim, o que você quer comer? Eu falei assim, olha, me surpreenda. Só não como isso, mas me surpreenda. Eu acho que a vida, a gente não pode perder Como hoje em dia tudo tem tanto acesso, na minha idade eu ia para a biblioteca. A Barça. Então, assim, hoje em dia não tem mais. Dicionário, então, esquece. Você vai... Nem mais no Google está indo. Agora é ChatGPT. Então, assim, tá tudo muito rápido, né? É igual o namoro. A pessoa tá solteira, vai lá no aplicativo e eu falo, gente, cadê aquele gostinho de conhecer, eu acho que Está tudo realmente muito, muito rápido. É. Está tudo muito rápido. Mas isso que você fala também de aprender, eu acho que também isso tem muito a ver também com a profissão, né? Porque, imagino, para fazer um papel X, você precisa estudar sobre aquilo, estudar sobre como é aquela profissão, como é a personalidade daquilo, né? Também acho que é um trabalho muito interessante de descobrir várias coisas sempre. Adoro. É o processo. Acho que é por isso que eu tenho esse meu tempo. Eu adoro o processo. Adoro quando tá para fazer o laboratório. Vai fazer a personagem assim, que delícia. Aí eu começo a fazer a pesquisa. Adoro andar na rua e ficar observando como é que a pessoa se senta, como é que olha, como é que é a caminhada, como é que é o olhar. Uma pessoa que se porta assim, não, é uma pessoa mais aberta. É uma pessoa que sorri, não é uma pessoa que sorri. Então, tudo isso compõe junto. Uhum. É quase que a gente brincar de pintar, sabe? Sim. E vai formando as pessoas. Eu adoro isso. Uhum. E mesmo nesses anos aqui em Portugal, você também não se desligou do Brasil, né, em relação às produções de lá. Como é que é digamos, essa vida dupla de um lado do oceano e do outro? Olha, por enquanto tem funcionado bem. E eu gosto muito porque eu agora estou indo para o Brasil para fazer um novo trabalho lá, voltando para a televisão, onde eu comecei. Comecei com 8 anos na Globo. E está sendo interessante que é trabalhar com pessoas que eu admiro muito. Pode contar qual é o trabalho ou é segredo ainda? Posso falar só um pouquinho? Conta um spoilerzinho pra gente aqui do DN a próxima Brasil. novela das 6, com a direção da Natália Grimber, que é maravilhosa, Tande Bressani, também que é maravilhosa, texto da Alessandra, e é um núcleo também que vai dar para brincar muito, são atores, sabe, o texto está maravilhoso. Então, assim, para mim voltar, assim, para eu voltar, é um lugar de estar perto da família, estar perto do Rio de Janeiro. Aquele dia a dia de você poder respirar um pouco, porque tem coisas que só voltando para o berço, sabe? Uhum. E eu tenho sentido bastante essa necessidade de poder estar mais disponível. Claro que fazer uma novela é sempre um período muito grande, então eu sempre faço uma coisa mais curta por causa dos outros projetos. Tem um instituto, que é uma coisa que para mim é importante. Então, acho que o maior desafio de todo não é o deslocamento, é a gestão de tempo. Uhum. Gestão de tempo que sempre... Mas é algo que eu estudo muito para poder ter as escolhas saudáveis e sem arrependimentos. Mas está indo bem. E em relação à representatividade de atores brasileiros aqui em Portugal, nós sabemos que é um desafio, né? E, obviamente, imagino eu, que uma pessoa brasileira fazer o papel de um português, em termos de representação cênica, é realmente muito complicado, muito difícil. Mas você acha que, mesmo para papéis em que um ator brasileiro vai representar uma pessoa brasileira, você acha que esse mercado está mais aberto hoje para brasileiros aqui em Portugal? Eu acho que a dramaturgia, a gente acompanha muito o nosso tempo, né? Quando eu vim para cá, quase não tinha brasileiros. Hoje em dia, temos não só brasileiros, mas como temos também profissionais ocupando, seja na escola, como professores, médicos, jornalistas. Então, acaba que também a narrativa se passa por aqui. Por exemplo, antigamente, quando eu cheguei, tinham muitos angolanos, cabo-verdianos, e já tinham atores com essa representatividade. Hoje, a gente vê mais brasileiros ocupando, mesmo assim, é um mercado muito menor, porém, a gente já entende que a nossa história passa por aqui. Igual num tempo atrás, que teve a gente teve aqui a história das Mães de Bragança,
entre outras realidades. Isso vem também sendo um espelho do tempo que a gente está vivendo. Então, eu acho que isso caminha junto, sabe? Está muito melhor. Se for comparar com o tamanho do Brasil, esquece, porque A escala é muito a diferente. escala é completamente diferente. Mas eu vejo um desenvolvimento. Eu vejo uma abertura. Não só na frente da câmera, você vê, tem diretores brasileiros, tem técnica, pessoas incríveis. Agora mesmo, estou trabalhando com um diretor de fotografia que é brasileiro, Maurício, que é maravilhoso. Então, assim, a gente... E é uma muito troca muito importante. saudável, é muito saudável. Da mesma forma que a gente já recebe os portugueses há quantos anos? Exato. Como cantor, como ator, como realizador. Então, eu acho que esse equilíbrio é mais do que necessário. Mas para as pessoas, por exemplo, que vêm trabalhar aqui, você acha que elas têm que ter consciência de que não é uma área fácil de se conseguir trabalho? Não é uma pessoa... Tendo carreira consolidada ou não, eu acho que é sempre um recomeço aqui. No caso do jornalista, claro que ter um bom currículo anterior nos ajuda, mas ainda assim é quase que começar de novo, né? E muitas pessoas talvez fazem esse caminho e acham que vão chegar aqui e já logo vão conseguir o trabalho na sua área, né? Pensando em áreas de trabalho que são muito específicas e muito fechadas, né? Qual é, digamos, a recomendação que você dá para essas pessoas? Eu acho assim, na minha vida nada foi fácil. Recebi mais não do que sim. E isso só fortaleceu realmente o que eu queria. Então, eu acho que o recomeçar é todo dia. Parece assim, que frase feita. Não é, gente. Seja se você tem um problema de saúde, você tem que recomeçar e reaprender. Se você vai começar uma carreira nova, ou se você tem um filho e está começando um novo ciclo de vida, que tudo muda, tudo é novo. E a carreira, você mudando de país, é igual. Em qualquer profissão. Então, eu acho assim, se a intuição, o que sente no... Eu sigo muito minha intuição, muito. Então, assim, se eu tenho a certeza lá dentro que é o que eu quero, não vai ter nada que vai me parar. E é assim para tudo. Quando eu tenho uma dúvida, eu dou 10 passos para trás e revejo, falo assim, recalculo a rota e falo, peraí, é isso mesmo? Muitas vezes eu estou errada, pode ser ego. Eu não quero isso. Na verdade, sabe, é uma coisa que não, isso não é para mim. Então, eu acho que a carreira, o ser ator é resistência e resiliência, e é processo, e é exaustão. Eu tive uma escola muito boa, sabe, de aprendizado e eu fui sendo desconfigurada ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo de forma leve, porque assim, isso aqui é a Úrsula. Ali daqui a pouco vai ser a Thaís, a Letícia, a Helena, não sei quem. E eu tenho que aprender a tirar tudo isso aqui. E ser a Úrsula. E quando a gente muda de país, também tem esse lugar. Esquece tudo que você já foi, porque ali você não é nada, ainda. Entende? Ali você vai ter que ter humildade para se apresentar, respeitar a cultura e a diferença. Conhecer. Muita gente fala assim, porque... você foi muito bem recebida. Porque eles vão... Gente, baixa a bola. Talvez eu tenha sido bem recebida porque eu tive a consciência de escutá-los, de compreendê-los, de primeiro aprender, de ter respeito, de ter maturidade no sentido da humildade. A gente não pode chegar aqui com o nariz em pé, não pode. Como ninguém pode chegar em lugar nenhum. Exato. Com essa prepotência, entende? Então, assim, não é porque a gente tem muito mais tempo de dramaturgia, teledramaturgia, que a gente tem que achar que existe algo aqui que é maior ou menor. Não. Eles são maravilhosos, tem profissionais incríveis, tem autores incríveis, tem atores maravilhosos também. Então, acho que a gente tem que baixar a bola, porque, ao mesmo tempo, a síndrome nosso mercado do Brasil traz esse lugar da gente acreditar nisso, sabe? Começa a fazer uma novela com atores que estão começando e termina, você entende ali o poder da máquina. Era hilário. Eu acho que eu não tive isso porque eu comecei pequenininha. Uhum. Então, a bola gira e volta, né? É roda gigante. Então, assim, quantas vezes você começa, todo mundo é legal no início de novela e depois você termina um trabalho, haja paciência para aguentar tanto ego. Já não tá mais falando com o coleguinha. Não, gente, não tenho paciência nenhuma. Tenho muita preguiça. Muita preguiça. Muita preguiça. A gente é ser humano normal, gente. Não... Vê Tony Ramos, maravilhoso. Aquela humildade dele que chega e fala com todo mundo.
Sim. É essa turma que tem que inspirar, entendeu? Claro. E por falar em inspirar, você já referiu o teu instituto, eu também aqui no início desse podcast, o Fome de Tudo. Tá, e vamos começar do começo. Como é que você idealizou esse instituto, Úrsula? Nossa, eu não cheguei a idealizá-lo. Aconteceu. Eu tenho uma história de vida muito longa, mas resumidamente, eu sei que esse lugar, sabe? Eu já passei dificuldade na vida, já morei ali na Boca do Turano, que é uma favela muito complicada no Rio de Janeiro. Foi o teatro que me deu oportunidade de crescimento e de ocupar esse outro lugar do sonho. Eu lembro da primeira aula que eu fiz no Teatro Municipal. Lembro do meu professor, Lima Xerém. Então, eu lembro exatamente do qual foi essa ferramenta de troca. E quem me deu isso foi a cultura. Então, eu sempre fui crescendo. Meus pais sempre me deram... da minha família eu tenho... Meu avô, parte de mãe, era indígena, funiô. Parte de pai é espanhol, arquiteto. Família aqui de Santander. Olha a diversidade dentro da família. E quando você mora na Zona Norte, comunidade, você vê as pessoas que com muitos talentos e com falta de oportunidade. Então, eu cresci sonhando que eu queria ver essas pessoas, não só essas pessoas, mas assim, poder oferecer isso dentro do que era possível, porque o brasileiro não quer muito. O brasileiro quer comida no prato, fazer o churrasquinho no final de semana, tomar a cervejinha dele, ou oferecer para o filho uma educação, uma casa. Dignidade. E saúde. Isso é dignidade para nós A gente brasileiros. não tinha que estar querendo bater nessa tecla, né? Deveria ser o básico. Né? É o básico. É o São básico. direitos. É o básico. E a gente, no Brasil, a gente não tem. Não é só no Brasil. Vai para a África, também tem as mesmas dificuldades, porém, num outro sistema. Até Portugal, a gente também vê algumas dificuldades começando a acontecer, principalmente no interior. A gente, e na cidade grande também, que a gente também... Outro dia eu andei ali perto onde tem o CEF, tinha Sim, ali nos Anjos. Sim. Nos Anjos, virou uma cidade a rua. Os Invisíveis. Começaram agora a tirar as pessoas. Sim, Portugal começa a aparecer esses problemas. Pois é. População idosa também. Às vezes eu fico muito chocada com o valor da aposentadoria aqui, porque tem pessoas que não é o salário mínimo como é no Brasil, que sempre começa no mínimo, né? Que tem valores muito mais baixos. Tem. E com mais de 500 mil idosos morando sozinho, e a depressão, Exato. e o suicídio que ninguém fala, que é velado. Então, assim, tudo isso a gente está falando o quê? De atenção humana. Então, esse lugar da empatia que a gente perdeu porque ninguém tem tempo, né? Além de outras dificuldades que a gente pode encarar no dia a dia, não é só por falta de dinheiro, os filhos que abandonam os pais, né? Depois que envelhecem, e isso acontece bastante em diversos países, mas o Instituto nasceu muito no lugar do acolhimento. Eu já faço projeto social desde pequena, como eu te falei, que eu vim desse lugar. Uhum. Comecei a ganhar dinheiro cedo, com 8 anos de idade. Meus pais sempre me mostraram, me preocuparam. Lembro da minha mãe conversando, minha filha, a infância não volta e é a melhor fase da vida. Eu não quero ter a responsabilidade de tirar você desse lugar. E minha mãe não entendia e eu tive que convencê-los, assim, não, mas eu sou feliz aqui. Eu adorava inventar que eu tinha outras vidas. Então, o teatro ocupou esse lugar. Quando eu entendi o empoderamento financeiro e o que eu poderia fazer com aquilo, também gostei. Minha mãe começou a me dar educação financeira para eu poder saber como mexer no meu dinheiro. Eles foram muito corretos, não mexeram em nada meu. Eu com 11 anos, comprava linha telefônica e alugava. Era um ativo meu. Empreendedora. Empreendedora. 11 anos. Empreendedora. E então, o meu sonho era ver a geração da minha mãe com todo mundo com estudo, a minha geração, né, da família. Então, esse foi o meu maior investimento. Era assim, quero ver todo mundo com estudo, todo mundo com uma casa, no mínimo, saudável, com saúde, com o básico que a gente estava falando. Depois que eu fui crescendo, eu fui entendendo alguns pontos de mudança. O esporte é uma ferramenta de transformação, a cultura, entre outros tipos de apoio. E o Fome de Tudo nasce na pandemia, encurtando agora a história, porque... O Fome de Tudo nasce na pandemia, quando um monte de gente começa a me ligar pedindo cesta básica. Eu me vi completamente insuficiente. Esse dia eu chorava, eu falava assim, meu Deus, eu não consigo. Na pandemia você estava aqui ou no Brasil? Estava aqui. E eu falei, não consigo. Naquela mesma semana,
vem o Rafa comentando que estava tendo as redes estavam tendo um prejuízo de lixo sanitário, que lixo sanitário custa, para você descartar comida é caro. Aí eu falei, gente, mas isso aqui não faz nenhum sentido. Aqui está sobrando comida e tá tendo um prejuízo financeiro. Aqui está faltando comida e não tem. E foi assim que a gente nasce fazendo o match, só que desenvolvendo a ferramenta tecnológica. Uhum. O Rafa, lá de Recife, vem com aquela história, é fome de tudo. Aí estava o Pedrinho, os amigos mesmo começaram a se reunir, a gente batiza isso como um movimento Fome de Tudo, e nascemos da iniciativa. Só que 1 ano e pouco depois a gente já tinha muitos resultados. Toneladas de refeições que a gente tinha deixado de descartar, mais de 50 ONGs que estavam catalogados que a gente ajudava diariamente naquele ecossistema, e outros estados querendo que a gente expandisse. E foi quando eu já era parceira do WFP, que é a maior agência humanitária da ONU, ganhadora do Nobel da Paz em 2020, que combate a fome no mundo, e foi assim que a gente se formaliza. Hoje a gente é o único instituto no Brasil com um contrato mundial com eles. Uau, isso é uma grande conquista. Eu vejo como uma grande conquista e uma grande responsabilidade, uma vontade da gente não se acomodar, de querer. Isso vem muito com as ferramentas. A gente tem várias outras ferramentas. A gente tem ferramenta de saúde, onde todos os problemas que a gente vê na sociedade, a gente tenta desenvolver. Hoje são 3 ferramentas de saúde, de diagnóstico, de atendimento e depois de tratamento. A gente está fazendo em Moçambique um projeto com 9 mulheres maravilhosas, que é da fibra do coco, transformando isso em produto para construção de casas. Fantástico. Então, assim a gente vai andando, é um instituto diferente. A gente foca no empoderamento econômico. E das mulheres? E das mulheres. A gente tem 5 verticais: a proteção social, onde tem o aplicativo de não desperdício de comida, de saúde, educação e capacitação, porque com educação e capacitação a gente consegue promover renda. A gente tem empreendedorismo social, porque com a economia circular a gente, assim, corta o assistencialismo. E agora está nascendo uma vertical de energia verde, que a Natália Verdosa está na linha de frente. Então, assim, a gente tem um time muito misto. São pessoas que eu conheço a vida inteira. O Marcelo Scafuro, que está na frente, o Jorge Garrido, foi mais de 25 anos na frente de direção de tecnologia de banco, comandando a equipe de mais de 3.000 pessoas, e resolveu buscar um propósito. Hoje está na nossa linha de frente, como o Lucas, Sock. Então, assim, é um time que eu admiro muito, aprendo muito. E o nosso foco é cortar assistencialismo, promover independência, tentar criar um sistema paralelo. A gente está conseguindo. E muita coisa... Um fundo está sendo construído. Tem muita coisa que está vindo ainda. Trabalho fantástico. Aqui em Portugal tem atuação ou terá atuação? Está nos planos? Sim, estamos nascendo aqui em Portugal também. Então, hoje a gente está Brasil, Moçambique, Angola, Portugal nascendo, e nos Emirados a gente também está com uma frente lá. Pode dar um spoiler de como vai ser a atuação aqui em Portugal? Sim, a gente está focado na saúde e no não desperdício. A gente vai atuar de forma cirúrgica, começando pela região mais central, central-sul do país. A gente vai começar fazendo um piloto com 80.000 pessoas. Uau. Depois o objetivo é expandir. Então, quando tiver mais novidades sobre isso, nossos leitores e leitoras, ouvintes e quem está nos assistindo também vão querer saber mais novidades sobre isso. Você nos informa? Eu vou convidá-la para ir lá. Ótimo, maravilha. Olha, está aqui feita a promessa aqui no podcast do Brasil Global. Eu sei que você vai cumprir. E estão me fazendo sinal aqui que já estamos falando há quase meia hora. E eu tinha muito mais perguntas. A gente fala muito. Queria saber muito mais sobre o Fome de Tudo, né? E até gostei do nome, né? Porque o Fome de Tudo é uma coisa muito abrangente, né? Fome... Não é só fome de comida, né? Como você dizia a música do Titãs, eu acho que é, né? A gente não quer só comida, ou seja, fome não é só de comida, é fome de cultura. E eu acho extremamente relevante também que esse trabalho, que é um trabalho que iniciou no Brasil, mas com você estando aqui, ele se expanda, não só para Portugal, mas também esteja em outros países, né? Eu acho que são essas coisas que realmente nos unem enquanto povos, né? De
sempre de transportar as boas práticas daqui para lá, de lá para cá. Eu acho que isso, sem falando um clichê, mas eu acho que é isso que faz o mundo melhor. E também o mundo melhor, obviamente, ele é feito pelas pessoas, né? Pessoas como você. Não, como nós. Eu acho que a mudança começa por nós. Então, quando a gente brinca do Fome de Tudo, né? É uma música do Chico Science, mas temos o Titãs aliás, foi parte da minha adolescência. Temos também Ney Matogrosso falando sobre isso. Então, é muito necessário a gente falar sobre isso. E também provocar com uma pessoa perto. Eu quero ajudar. Começa dentro de casa. Exato, se nada não desperdiçar, por exemplo. Né? É isso. Sim. E para terminar o podcast, eu sempre faço 2 perguntas, que são assim, perguntas padrão. Uma delas, qual é o teu lugar preferido aqui em Portugal ou em Lisboa, que você indica para as pessoas também terem a experiência de conhecer? E a outra é um livro, mas no teu caso também pode ser um filme ou uma série, já que estamos aqui com uma especialista em dramaturgia, cinema e tudo mais. Olha, é difícil escolher um, né? Mas vamos lá, um lugar aqui que eu amo em Portugal, eu vou falar que foi onde o Fome de Tudo nasceu. Quando eu estava lá no meio da pandemia, eu estava em Santa Clara Saboia, uma aldeiazinha muito pequenina, no Alentejo. E então, para mim, marcou. Ali marcou bastante. Agora, livro, gente, eu leio toda semana, eu estou com um novo. Mas eu vou falar, já que a gente está falando de história de vida, eu lembro do primeiro livro que mudou assim minha forma de ver o dinheiro. Foi minha mãe que me deu, que foi Quem Mexeu no Meu Queijo. É um clássico. É um livro simples, Sim. Que eu acho que todo pai tinha que dar para os filhos, porque para a gente mudar aquela coisa do eu quero e entender que para isso aqui estar na mesa custa, para isso aqui, porque eu acho que a educação financeira é muito importante começar desde cedo. Como a gente está nesse tema, eu falo... Pô, para quem não leu esse livro... Eu trouxe ele. E lembrei de mais um agora, que dessa época também, que é Para uma Menina como uma Flor, do Vinícius, que foi meu pai que me deu. Porque foi... minha mãe, os dois me deram ao mesmo tempo. Que presente bonito. Meu pai sempre na poesia e minha mãe sempre no lado racional da vida. Então, que lindo. É isso. O equilíbrio que faz a gente... andar para frente. E é um livro que me perpetua até hoje, assim como O Príncipezinho, né? O Pequeno Príncipe. Isso também é um clássico. Então, vamos a isso. E eu estou lendo agora um maravilhoso, que é sobre ideias de impacto. Que é uma forma de provocar como você pode impactar não só a sua vida, como o próximo. E assim vão surgir novas ideias para mais projetos, com certeza. Úrsula, muito obrigada por ter estado aqui no nosso podcast Brasil Global e desejo sucesso em todos os teus projetos. Para nós. Para nós. Essa foi a convidada de hoje, a Úrsula Corona. E muito obrigada pela audiência, você que nos assiste ou que nos ouve aqui através dos tocadores de áudio. E na próxima semana nós temos mais episódio aqui do podcast Brasil Global. Até lá! Este podcast tem o patrocínio do Grupo Bell.